Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Vamos lá. Quando você está estudando, me diz aí, o que você considera um estudo realmente eficiente, um dia produtivo, que você estudou muito bem, que foi muito bom? É quando você, por exemplo, maratona várias aulas aí do seu cursinho. Eu assisti todas as aulas que tinha de botânica, saí das aulas sentindo que eu aprendi tudo de botânica. Aí você se sente, nossa, hoje o dia foi só botânica, foi top. Consegui dominar esse conteúdo. Ou é quando você faz questões, muitas questões, e pode até ter citado uma boa quantidade delas, mas enfim, só o fato de fazer muitas questões no dia, você já sente que foi um dia produtivo, que foi um dia bacana, um dia que realmente os estudos renderam. Vamos lá. Eu tenho certeza que você já escutou por aí a diferença entre estudo ativo e estudo passivo. Eu acho que até eu já trouxe essa ideia, essa noção para vocês. Mas aí eu não quero entrar no ponto de diferenciar, dizer que o estudo ativo é quando você faz questões, que aí quando você faz questões é que seu dia de fato é produtivo. Ou então, eu não quero dizer que quando você maratona a aula, o seu dia não é tão produtivo. Eu não vou falar mais isso. Porque nesse livro, ele mudou a minha concepção sobre estudo ativo e estudo passivo. Assistir muitas aulas do seu cursinho pode sim ter o mesmo valor de fazer muitas questões. Assim como o contrário, dizer que muitas questões, que é o mais provável, tá bom? Já adianto isso, que é mais provável que você faça muitas questões e o seu dia seja mais produtivo do que se você assistir muitas aulas. Mas é muito possível, assim, exige um esforço do aluno para poder tornar isso possível, mas é possível sim, você maratonar aulas do seu cursinho, assistir muitas aulas, tá recebendo a informação pelo professor e mesmo assim ter uma aprendizagem bem consolidada. Mas isso depende muito de você. Não depende do professor, não depende da sua lista de questões, depende realmente do aluno, porque o segredo, ele está em tornar qualquer tipo de método de estudo aí em um processo ativo. Mas para tornar qualquer coisa em um processo ativo exige esforço do aluno. Tem técnicas que elas já são de fato ativas, que elas já, de toda forma, se você aplicar essa técnica, você vai estar forçando já o teu cérebro. Mas o que é processo ativo? Deixa eu entrar aqui na página para ver se eu dou o conceito. Não sabe, eu não estou na página marcada corretamente, mas o processo ativo, vou falar do que eu entendi, tá? Eu queria ler para vocês a parte específica, mas eu não estou encontrando. Olha, esse livro é muito interessante, ele traz realmente aprofundada da neurociência do estudo, tanto que o nome dele é Uma Abordagem Científica da Aprendizagem do Ensino. Perfeito, ó. Educação baseada em evidência para uma aprendizagem significativa e duradoura. Realmente, gente, o que eu vou passar para vocês é algo muito importante para vocês poderem aprenderem os conteúdos e no dia da sua prova aí do seu vestibular você ter todas as informações na sua cabeça. Mas vamos lá, conceito de estudo ativo. É basicamente você forçar o teu cérebro a lembrar do que você está aprendendo. Eu já falei em um vídeo aí sobre memória de longo prazo, memória de curto prazo e também memória de trabalho, que é o seguinte. Quando você está estudando alguma coisa, sei lá, nunca li esse livro na vida, eu vou começar a ler esse livro. Para você é tudo novo. Enquanto eu estou aqui lendo esse livro, que ele está falando, sei lá, sobre, vamos aqui, estudo científico da aprendizagem do ensino, eu estou forçando a minha cabeça, na verdade estou tentando entender esse conteúdo aqui, estou lendo, e é tudo novo para mim, tudo novo, eu estou usando a minha memória de trabalho, porque é no momento da execução do aprendizado, né? Na execução do estudo, literalmente. Estou lendo o livro, eu estou mantendo a minha concentração aqui. Então, eu estou numa memória de trabalho. Até então, tudo que eu estou lendo está recente na minha cabeça, porque eu estou acabando de ler. Eu estou falando as palavras aqui, experimento em sala de aula, um fenômeno que depende de muitas variáveis. Eu estou lendo isso agora, então na minha cabeça está fresco. Só que quando eu fechar esse livro, botar ele bem aqui do lado, e conversar com outras pessoas, e depois eu tentar, mas o que eu li mesmo no livro? Quando eu tento lembrar o que eu li, aí sim eu não estou usando mais a memória de trabalho. Eu estou tentando buscar na minha cabeça uma memória agora que é de longo prazo. Mas de longo prazo, como assim? Se tu acabou de ler o livro, faz questões de minutos, e tu está dizendo que já é uma memória de longo prazo? Sim, é uma memória de longo prazo, onde eu tenho a capacidade de retirar informação da minha própria cabeça. E assim que a memória fica facilmente acessível, que eu lembro dela e consigo verbalizar, eu já estou usando novamente a memória de trabalho. A memória de trabalho é sempre que você já lembrou. A memória de longo prazo é quando você está buscando na sua cabeça a informação. Ficou entendido? Então, a prática do aprendizado ativo é justamente a facilidade que você tem de recuperar a informação na sua cabeça, porque você fez várias vezes de maneira repetida esse esforço de tentar lembrar. O nome da técnica é recordação ativa. É o princípio, é a base do aprendizado ativo.
É esse esforço mesmo, tentar buscar na cabeça. Não adianta fazer muitas questões se você não depois não busca informação na sua cabeça. Mesma coisa, não adianta você assistir muitas aulas se depois você também não busca da sua própria cabeça aquela informação. E percebe, é por isso que a dificuldade dos alunos quando faz um simulado, quando faz uma prova aí, que eles sentem assim, nossa, eu já faz a questão, né, os simulados e fica, meu Deus, eu já estudei esse conteúdo, mas não consigo responder essa questão. Porque você viu esse conteúdo dias atrás, ou então meses atrás, ou até mesmo só viu o professor te explicando, só fez questões ali de maneira monótona, sem pensar sobre aquela informação, sem recuperar essa informação durante o período de tempo. Aí quando chega o dia do seu simulado, o dia dessa prova, você esqueceu aquele conteúdo. Ou então você realmente não aprendeu o conteúdo. Porque existe uma grande diferença entre aprender, entre decorar, entre só ter informações soltas na sua cabeça. Sei lá, muita gente diz que quando entendeu o que são as organelas, cada uma, mitocôndria, cloroplasto, sei lá, retículo endoplasmático, rugoso, pronto. Quando ele aprendeu as organelas, dominou citologia, acabou a citologia por aí. Mas não, e o processo ativo, e o processo passivo? Tem todo um universo no conteúdo, mas as pessoas elas se limitam àquilo, geralmente, ao que mais cai na prova, e aí ela aprende coisas isoladas, e quando chega uma prova do Enem, por exemplo, que você precisa ter uma interpretação, ela não consegue performar muito bem, porque ela só tem uma informação muito isolada, muito pontual. E o estudo ativo, ele quer que você faça exatamente esse processo, de sempre que viu alguma coisa nova, tenta sempre buscar na sua cabeça essa informação, tenta lembrar, mas o que foi mesmo que o professor disse na aula? O que é mesmo tal conceito? Aí você tenta lembrar esse conceito na sua cabeça, busca na sua cabeça, que esse processo vai fazer com que você recupere a informação, treinar a sua recuperação da informação, para que quando chegue na hora da sua prova, essa recuperação vai estar mais fácil. Você não vai ter dificuldade em tentar lembrar, meu Deus, o que é mesmo campo elétrico, o que é uma carga elétrica, o que é corrente. Você não vai ter dificuldade de lembrar essas coisas quando você já fez isso antes, quando você já recuperou várias e várias vezes essa informação. E aí é que entra o processo da revisão. A revisão ela é o segredo para você manter o que você estudou na sua cabeça. Inclusive, já vou abrir o parênteses, se você quer acessar mais de 9.000 flashcards para você revisar de maneira ativa, dinâmica e estratégica, o link está na descrição, tá bom? Tem tudo de natureza, humanas, linguagem, matemática. E a gente vai lançar muito em breve o baralho de inglês e de redação. Tem um grupo da comunidade especialmente para os membros aí do Cardsvest, que a gente faz mentorias individuais e coletivas. Mas, fechando agora parênteses, vamos voltar. As revisões, elas são muito importantes para que você tenha, de fato, a informação consolidada na sua cabeça. Tá bom? E o processo ativo, o aprendizado ativo, ele só parte desse princípio de forçar o seu cérebro. Aí a gente vai para o ponto crucial desse vídeo. Quer dizer que assistir aula pode ser um processo ativo? Olha, fazer questões, vamos deixar o processo de assistir aula só um instante parado aqui, e vamos agora para a ideia de fazer questões. Fazer questões entra naquela ideia de que o aluno, ele aprende fazendo. É o learn by doing, uma coisa assim, eu vi aqui no livro. Eu sei... É engraçado, né? A pessoa sabe ler inglês, mas não sabe falar inglês. É um negócio que tem que praticar com a conversação. Aprender fazendo, é que muita gente diz, tu quer aprender realmente conteúdo? Pô, faz, moço. Senta na cadeira e começa a fazer, faz questão, faz isso e aquilo, faz simulado. Tá, fazer simulado, fazer questão realmente ajuda, mas o aprendizado, ele não vai acontecer por você estar fazendo. Não é literalmente aprender fazendo. Mas sabe o que é? Aí o livro fala, learn by thinking. Não sei se eu pronunciei certo, mas é aprender pensando. Olha só. É aprender pensando, porque pensando é quando você recupera a informação na sua cabeça. É você tentando forçar o teu cérebro para lembrar daquela informação. Você aprende dessa maneira. Quando que você pode dizer que você aprendeu? Quando você consegue, com facilidade, recuperar a informação na sua cabeça e explicar para a pessoa, falar sobre aquilo ali abertamente. Por exemplo, você assistiu na sua aula, uma aula super grande sobre fisiologia humana. Aí você ficou recordando, puxando na sua cabeça a informação. E aí, dias depois, sei lá, você consegue facilmente lembrar o que é o sistema digestório, como que funciona o sistema reprodutor, como que funciona o sistema endócrino. Você consegue tirar da sua cabeça todas as informações para poder explicar para alguém que não sabe esse conteúdo. Você consegue explicar para essa pessoa, porque você tem as informações na sua cabeça. Mas às vezes, né, nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente viu uma aula, a gente buscou, recordou a informação, e toda vez que a gente puxa a informação na nossa cabeça, a gente percebe, durante o processo, né, a gente percebe que falta alguma coisa. Eu sei que o professor me explicou isso, mas eu não estou conseguindo explicar, não estou conseguindo dizer. É justamente aí que está a lacuna. Quando você força o seu cérebro a lembrar, você consegue perceber se você de fato entendeu ou não o conteúdo. Porque quando você tenta explicar, você tem que articular uma frase para poder explicar essa ideia. E quando você vai articular e você tem dificuldade nisso, aí você percebe, não, eu não entendi muito bem, eu não aprendi muito bem esse conteúdo. Eu preciso revisitar ele de alguma forma para poder entender esse ponto que ficou em lacuna. E é essa lacuna, gente, é essa lacuna que faz a gente
errar questões por besteira. Sabe quando você erra uma questão e tu diz, errei por besteira. Não, não foi um erro por besteira, foi realmente uma desatenção por uma falta de um conceito pontual, alguma coisa que está faltando aí para complementar o raciocínio do conteúdo. Por isso que você errou, não foi por besteira, porque realmente tem alguma coisa faltando aí no seu aprendizado. Por que você marcou a alternativa B e não a A? Ah, foi besteira. Não, tem uma diferença entre elas duas. Por que você não marcou a certa? Então, assim, a gente precisa ter isso aí no nosso entendimento antes de estudar. Que quando a gente faz questões, não quer dizer que a gente está literalmente aprendendo. Sabe por quê? Eu vou deixar claro porque que nem sempre as questões é um processo de estudo ativo. Porque tem vezes que a gente aprende um modelo de resolução, de eletrodinâmica. Aí você sempre, toda questão você faz a mesma coisa. Muito comum isso, na verdade, em cinemática, você vai se identificar mais. Os professores falam, é só aplicar o sorvetão. Aí você já tem isso na sua cabeça, que quando vê a posição inicial, a posição final, velocidade, você, é só aplicar a fórmula de sorvete. E você não raciocina. Por que aquela fórmula, como que chega naquela fórmula, você não raciocina. Você só faz no automático, porque aprendeu um modelo de resolução. Isso não vai te ajudar em questões de aprofundamento, em questões difíceis, que você precisa analisar a questão, analisar o cenário, para poder chegar na conclusão, não, eu realmente preciso usar a fórmula X. Então, assim, quando a gente não consegue fazer esse raciocínio, quando a gente responde questões no automático, seguindo um padrão, seguindo uma metodologia, pode ter certeza que você não está aprendendo, você está apenas mecanizando o processo, mas não é um aprendizado. Talvez isso seja suficiente para responder umas questões fáceis, umas questões básicas. Mas se na sua prova, se você for um aluno aí que está estudando, por exemplo, a medicina, que precisa ter um diferencial aí da concorrência, e a gente sabe que, na verdade, a gente tem que pensar que a concorrência somos nós mesmos, né? Mas, enfim, que você precisa realmente se destacar para poder tirar uma pontuação boa, você precisa aprender os conteúdos, realmente aprender, né? Não decorando, para que você consiga ter um raciocínio para responder questões difíceis, questões médias, até questões médias existem esse raciocínio. Então, é muito importante que você tenha essa noção. Quando for fazer questões, para você tornar realmente as questões, que já é para ser em si algo ativo, para ela ser de fato ativo, você precisa usar a sua cabecinha, pensar sobre o que você está fazendo. Lembra, aprender pensando e não aprender fazendo. Nem sempre aprender fazendo ajuda. Tem muita gente aí no meio universitário que diz que quando eu vou para o laboratório é quando eu consigo realmente aprender. Mas, às vezes, quando os alunos vão para o laboratório, quando o professor passa literalmente do passo a passo do que você deve fazer, tu só segue o tutorial e nem está refletindo o que você está fazendo. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Tu faz e nem sabe qual é a causa, a consequência daquilo, por que tu tá fazendo aquilo. Isso é muito, meu Deus. Às vezes a gente aprende coisas aí no cursinho e a gente não pensa, por que eu tô aprendendo isso? Qual a importância disso? O que isso significa de fato? Aí tu aprende lá, que tem, sei lá, em biologia, tu aprende que tem um consumidor, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, e não vê isso na prática, não entende que isso está no nosso ambiente, né, no nosso dia a dia. Nós, seres humanos, somos consumidores do quê? Aí tu pensa em uma cadeia. Uma pessoa tem um peixinho, aí alguém pescou esse peixinho, está comendo, ele é consumidor primário. A pessoa não entende que isso está no nosso ambiente, que isso é comum, entendeu? Que isso é algo que faz parte do nosso cotidiano. E é aí que o Enem pega muita gente. O Enem ele pega conceitos aí do mundo de biologia, de física, de química, né, das matérias, e pega e se aplica no cotidiano, e o aluno não consegue entender aquela aplicabilidade, não consegue entender qual é o conteúdo que ele está abordando, porque realmente só aprendeu a informação, ele não conseguiu inserir a informação dentro de um cenário. Eu queria achar agora, meu Deus, isso é muito importante, umas formas que tem para você pensar sobre o conteúdo, pensar sobre o significado da informação. É uma tabela gigante nesse livro. Eu tô achando que eu não vou conseguir achar, é mais para frente. Um instante, porque realmente isso aqui é muito importante mesmo. Eu acho que é por aqui, é mais ou menos... Eita, não. É mais ou menos no final. Poxa, vai ficar para outro vídeo eu explicar isso, que é muito interessante mesmo, uma tabela explicando várias formas que você faz para poder você realmente pensar sobre a informação. Que às vezes é difícil a gente fazer isso por nós mesmos, né, de ficar pensando, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para me refletir sobre a informação, sobre o conteúdo. Poxa, não achei. Achei? Achei. Olha o tamanho dessa tabela. Isso aqui é só explicando como que faz para você pensar, dar significado àquilo que você está estudando. Você precisa interpretar, você precisa, eu estou só citando, tá? Você precisa exemplificar, classificar, você precisa resumir também. Quando a gente resume, a gente está tendo a capacidade de extrair as principais ideias. Então, para a gente fazer um resumo, isso é um resumo tirando da nossa cabeça, tá? Não é um resumo. Tá bem que a aula do professor, eu estou escrevendo literalmente o que o professor está falando. Isso não vai te ajudar em nada. Se você faz resumo dessa maneira,
pode parar imediatamente, você só está desgastando a caneta, desgastando a sua energia aí escrevendo, porque realmente não vai te ajudar você a aprender, você só vai ter coisas escritas e não vai te ajudar, não vai estar na sua cabeça, não vai te ajudar para a sua prova, tá bom? Então, o resumo eficiente é quando você, sozinho, consegue da sua cabeça extrair informações principais. Você precisa comparar, que no caso é de você detectar correspondências, né, entre uma ideia, entre outra, entre um objeto e outro, né, um objeto de estudo, no caso. E explicar, você precisa explicar, criar modelos de causa e efeito. Tem várias formas aqui que ele vai te instruindo, como faz para você pensar sobre o assunto. Mas depois em outro vídeo eu explico sobre cada um deles, para que você realmente consiga aplicar isso nos seus estudos, né? Usar essa ideia de aprender pensando, para você de fato aprender. E é de fato aprender mesmo, que isso aqui tudo é segundo a neurociência do estudo, do mais atual possível, isso aqui, tá bom? Agora vamos lá. É possível transformar os meus estudos passivos, né, vamos dizer assim, que é o comum, tido como passivo o quê? Tudo que você recebe a informação, não é você que está tirando a informação de si, mas você está recebendo. Você recebe a informação quando você lê um livro, quando você assiste uma aula, quando você escreve um resumo daquela maneira que eu falei, só passando a informação do professor para o caderno. E é dessa maneira que geralmente as pessoas estudam, né? A grande maioria dos estudantes só estudam dessa maneira, de maneira passiva. Acha que maratonar aulas do cursinho é o suficiente para poder aprender o conteúdo, para dominar aquele conteúdo. E sempre que ele sai daquela aula, ele sai com aquela sensação de que, nossa, eu aprendi muita coisa, eu entendi a aula e tudo. Às vezes não, né? Às vezes o aluno sai da aula perdido. Mas esse conforto de sair da aula achando que aprendeu muito é muito ilusório, é uma ilusão muito grande. Tá? Quando a gente sai da aula sentindo que entendeu, é só uma questão de familiaridade porque tá fresco aquela ideia. Mas deixa passar um dia, 2 dias, 3 dias, você já vai esquecer muita coisa, já vai sentir aquilo ali difícil, vai ter dificuldade para responder as questões, porque realmente passou por um esquecimento. E aí é que entra, esse esquecimento ele é bom, porque quando você esquecer um pouquinho, quando você tentar puxar na sua cabeça a informação de novo, tu vai sentir dificuldade, e essa dificuldade vai fazer com que você esforce mais ainda teu cérebro. E esse esforço é que vai fazer com que consolide mais fortemente a informação, para que quando você tenta recordar de novo, você vai ter mais facilidade. Na próxima que você tentar recordar, vai ter mais facilidade ainda. Cada vez que você puxa a informação na sua cabeça, vai ficando mais fácil, até o momento que a informação vai ser facilmente acessível aqui na sua cabeça. Você está bem preparado, alguém te pergunta alguma coisa sobre física e você consegue responder. Porque, eu não sei se ficou difícil a minha dicção no momento, mas eu falei, quando alguém te pergunta alguma coisa de física, acho que eu tinha falado difícil, enfim. Então, a cada vez que você vai recordando, vai ficando mais fácil, até o ponto de você chegar na hora da sua prova, ter o conteúdo ali, várias perguntas de conteúdos de biologia, de física e química, tudo embaralhado, questões embaralhadas, e você mesmo assim consegue ir bem na sua prova, porque você tem facilidade em tirar da sua cabeça informações de física, de química, de biologia. E só para me dar um adendo sobre isso, é muito importante que você não só pratique a recordação ativa, mas também a prática alternada. É justamente ver conteúdos de biologia, de física e química embaralhados, misturados, que aí isso vai aumentar muito a sua capacidade de manusear as informações na sua cabeça, de ter assim, realmente um domínio, de tirar informações. Alguém te pergunta coisa de física aqui, tu responde, depois te pergunta coisa de química, tu também responde, porque tu aprendeu já dessa maneira, tu já estudou utilizando essa prática. Você não tira... É muito importante isso, eu preciso ter um vídeo só sobre isso, mas só passando a ideia aqui rápida para vocês. Não tire o seu dia para aprender apenas uma única coisa. No seu dia você não vai estudar só botânica. Se for para estudar realmente só biologia, se é isso que você quer, pois então pelo menos bota vários conteúdos de biologia diferentes. Mas eu sempre recomendo, e vou recomendar porque eu leio livros assim que recomendam a mesma coisa, que é que você utilize a prática alternada, de botar vários conteúdos diferentes, que aí vai ficar muito melhor. Ao invés de você aprender de tintim por tintim, cada passo lá da eletrodinâmica, não, você aprende um pouquinho da eletrodinâmica aqui, depois aprende um pouco de eletromagnetismo e vai avançando em cada conteúdo de maneira gradativa ao mesmo tempo e não parado. Esperar terminar de aprender eletrodinâmica para depois aprender eletromagnetismo. E, gente, essa é uma das formas mais comuns que os alunos fazem e realmente não é eficiente, tá? Não é eficiente você esperar um conteúdo acabar para você começar um outro. Mas é porque meu cursinho segue essa sequência. Não, mas você não precisa depender exatamente do cursinho. Eu estou te explicando técnicas que faz você ser um aluno autônomo, um aluno independente, um aluno autorregulado, um aluno que consegue estudar por si só e aprende por si só. E de toda forma, o professor ele não te faz você aprender. O professor pode ter didáticas, metodologias que fazem você entender mais facilmente o conteúdo. Mas o aprendizado, ele parte do aluno.
É o aluno que deve estar toda hora recordando a informação na sua cabeça para que a informação não saia da cabeça dele. Senão o aluno vai ficar apenas anos e anos aí dentro do cursinho sem conseguir passar porque ele só está pegando a informação do professor, ele não está aprendendo por si só, ele depende da aula do professor. Enfim, não quero entrar nesse mérito, eu só quero te dizer que quando você assiste uma aula ou faz resumos ou está lendo um livro, você pode sim transformar isso em um aprendizado ativo. Se você se permitir, depende, lembra que eu falei que depende do aluno, tá? Não depende do professor. Se você se permitir pensar sobre o que você está ouvindo, sobre o que você está lendo, sobre o que você está fazendo, no caso do resumo, passando a informação do professor, que não é muito eficiente. Essas técnicas de assistir aula, ler resumo, escrever resumo, ler livro, isso tudo é de fato tido como passivo, porque é difícil você pensar sobre o que você está fazendo. Quando o professor está te explicando, você não tem a dimensão, a ideia de que se você está aprendendo ou não, porque parte muito da ilusão. E aí que você, no momento dessa prática, de ler resumos, assistir aulas, enfim, você tem que estar realmente sem se permitir iludir, você tem que estar realmente pensando, isso que o professor explicou, eu entendi? Se você não entendeu, pausa essa aula online, ou então pergunta para o professor. E o que muitos alunos fazem é assistir a aula todinha, sem se questionar se está entendendo ou não. E quando acaba a aula, acha que aprendeu, mas na verdade, eu não sei se está fazendo um ruído. Eu botei para tirar o ruído, né? Mas tá uma barulhona aqui na rua. Enfim, tudo que você fizer, tudo que você for estudar, você deve fazer isso pensando. Eu já te ensinei a aprender pensando. Independente de você fazer questões ou não, faça questões pensando. Pensa realmente a ideia da resolução daquela questão, não segue um modelo, tenta pensar por que você está usando, se você segue um modelo, tenta pelo menos pensar do porquê que é aquele modelo e não o outro, ou porquê que é esse o passo a passo correto. Sempre, e também quando você for responder questões, mesmo que não siga um modelo, quando você vai responder, tenta analisar por que eu estou indo por esse caminho e não por outro. Quando você faz isso, você está se permitindo pensar, e é justamente esse pensamento de relacionar, de várias maneiras que eu falei, né? Exemplificar, classificar, interpretar, resumir, comparar, explicar, tudo isso é fazendo com que você consiga pensar sobre o conteúdo, e esse pensar sobre o conteúdo é que vai fazer você aprender, tá bom? Então, assistindo a aula do professor, pense o que você está fazendo, pense sobre o significado daquele conteúdo. Tá lendo no livro, tenta pensar realmente, mantenha a tua concentração aqui para tua memória de operacional tá bem realmente concentrada, e você começa, mas o que significa extrair informações da memória de longo prazo a partir de algum estímulo? O que significa isso? Aí eu tento aqui pensar, refletir sobre isso aqui. E quando eu conseguir refletir, conseguir explicar com as minhas próprias palavras, vai facilitar essa informação a ser guardada na minha cabeça, tá bom? Essa era a ideia do vídeo de hoje, tá? E eu te vejo no próximo vídeo.